Bom dia, galera, cá estamos nós mais um dia na nossa não ensolarada Chiang Mai. Até que enfim, hoje o tempo tá bom, mano. Seguinte, nunca faço stories essa hora, né? Mas eu recebi um hate esses dias aí, deve ter uns 3, 4 dias no YouTube, que eu achei muito engraçado e eu tenho que compartilhar isso daqui com vocês, mano. Que tipo assim, fala o que vocês acham disso. Esse hate, ele partiu de uma senhora. Como é que eu sei que é uma senhora? Porque eu entrei no canal do YouTube e vi que era uma senhora dizendo o seguinte: Bruno, tipo assim, um comentário mal criado, né? Aí eu falei, tá, mas tipo, por que isso? Não, que eu até tirei um print e eu coloquei pra sempre me lembrar que a maioria das pessoas que faz conteúdo pro YouTube usa o ChatGPT. E tipo, eu não tô aqui pra ser otário. Pra usar o ChatGPT, eu mesmo uso. Tipo assim, como se fosse algum tipo de demérito você utilizar o ChatGPT pra fazer qualquer coisa. Eu não sei especificamente o que ela falou, até porque eu não uso o ChatGPT pra criar script. Eu não faço isso. Eu uso o ChatGPT como uma pessoa normal, tá ligado? Por exemplo, como eu uso o ChatGPT no meu canal do YouTube, e tem dado muito certo, o canal tem crescido muito por conta disso. Eu criei um script que ele basicamente, todas as vezes que eu posto um vídeo no YouTube, ele automaticamente scrapeia a transcrição desse vídeo, ele pega todos os dados desse vídeo, quantidade de views, ele pega todos os comentários, quais são os tipos de comentários que faz. Então, esse sistema que eu criei, ele tá automático. Eu posto, ele automaticamente ele fica atualizando essa base de dados. E aí eu consigo, com o ChatGPT, eu consigo conversar com ele sobre coisas do canal. Então eu consigo chegar lá para ele e falar assim: qual que é o tema que mais dá certo no canal? O tema que mais teve comentários? Qual foi o tema que mais pessoas fizeram perguntas? Quais foram as perguntas mais frequentes? Então, basicamente, o trabalho que eu fiz a minha vida toda e todos os profissionais de marketing que faz de análise de dados, eu fazia isso todo dia, mano. Todo dia não, né? Todas as vezes que eu ia analisar o YouTube, entrava, vou nos comentários, vejo os comentários, vejo tudo que tá acontecendo ali, entendeu? Tipo, os vídeos que estão dando bom, os vídeos que estão dando ruim, e aí eu vou melhorando. Agora eu faço isso com a inteligência artificial, entendeu? A inteligência artificial, ela consegue analisar os dados com mais precisão. Eu consigo simplesmente chegar ali e falar assim, quais são as maiores dúvidas que as pessoas têm. E ao invés de eu olhar comentário por comentário, eu tenho inteligência artificial. Eu continuo olhando os comentários, eu continuo respondendo, porque eu gosto e eu gosto de entender, mas a parte estratégica do negócio, a IA que faz. E aí a gente chega num ponto que foi muito discutido, pelo menos eu sempre defendi muito, que eu vou falar aqui agora, na época que em 2015 mais ou menos, 2014, que o SEO ele era muito focado em automação. Então essas estratégias elas eram muito eficientes na época, links automáticos, conteúdo espineado, coisas mais black hat eram muito populares. E eu sempre tive um posicionamento contra esse tipo de prática, estratégia, técnica, pelo fato de as pessoas que não entendem nada quererem automatizar. Eu sempre falei, cara, você consegue automatizar alguma coisa que você entende manualmente. Um cara que nunca escreveu um artigo, para ele automatizar um artigo, caralho, é difícil. Como é que ele vai automatizar uma coisa que ele não sabe fazer? Então ele só consegue automatizar o que ele já faz manualmente. Então a IA, ela é uma ferramenta que ela te ajuda nisso, ela consegue automatizar coisas que você já sabe fazer manualmente. Então, para uma pessoa fazer um bom roteiro no YouTube usando a inteligência artificial, ela tem que obrigatoriamente saber fazer um bom roteiro manualmente. Para uma pessoa criar uma copy persuasiva, uma página de vendas, uma campanha de e-mail com a inteligência artificial, ela precisa saber fazer manualmente. E tá aí uma coisa que eu faço bastante. Eu uso muito a inteligência artificial para fazer e-mail. Isso é a parada, tipo, 100%. Eu não faço e-mail sozinho, na mão, tem muito tempo. Então, nesse mesmo formato. Por quê? Porque eu já sei fazer manualmente, eu já conheço todas as técnicas, eu já conheço todas as estratégias,
E eu uso a inteligência artificial para ela poder executar o que eu já executaria, para me salvar tempo, né? Me economizar tempo. Então é assim que funciona, é assim que se usa a inteligência artificial de forma eficiente. E não tem nenhum demérito em fazer isso, até porque fazer isso é difícil para um caralho. Inclusive hoje sai a oferta do Faixa Preta, que tem um módulo novo de automação. Ele tá com vários bônus irado e com preço de Black Friday. Então aqui, ó, no grupo, entra lá no grupo para você poder receber mais tarde a oferta da Black Friday com 50% de desconto no Faixa Preta, onde você vai aprender a automatizar conteúdos com domínios inspirados, vai aprender a encontrar domínios inspirados de forma 100% automática e ter seus primeiros resultados em menos de 30 dias. Então essa que é a parada, tu vai aprender a encontrar domínios inspirados de forma automática, criar blogs automatizados, olha só, e ter resultados. Surreal. Então entra lá no grupo para mais tarde você pegar o link da oferta, que vai ser extremamente limitada, né? Óbvio. Então entra lá para você pegar logo de cara e não ficar de fora, que é 50%. Vocês sabem que eu tenho a comunidade de SEO, que a gente tem essa comunidade desde 2021 e a gente tem encontros semanais. A comunidade, ela quase não é vendida, que é uma galera muito selecionada. E um dia, se a gente decidir vender, eu vou falar bastante aqui pra vocês. E na comunidade, mano, a gente teve esse encontro dessa semana, que foi na quarta-feira. Foi mais um overview geral aí do evento, né? Do que tá acontecendo. E o cenário de hoje, gente, mundial, do mundo dos negócios, é a inteligência artificial. Se você não tá ligado nisso, esquece, cara, não tem vaga para você no mercado, nem para você trabalhar, nem para você ganhar dinheiro, não dá. É uma coisa que, se você não entende, tu tá literalmente fora do jogo. Tipo, tu é um índio, entendeu? Se tu não entende isso, tu é um índio no mundo atual, um índio. Imagina um índio, é um índio. Ó, a gente tá em praticamente dezembro de 2025, praticamente, acabou 2024. Ainda tem gente que acredita que a inteligência artificial é o ChatGPT. O ChatGPT, ele é a escória da IA. Ele é tipo assim, o lixo do lixo do lixo. Aquilo ali não serve de nada. Você entrar lá, chatgpt.com, e você usar aquilo dali não é nada. Tu não tá usando IA, tu tá usando a ferramenta mais fraca que existe dentro do universo da inteligência artificial. Isso ali não é o potencial da IA. Quando as pessoas falam, tipo, eu faço isso com IA, não é o ChatGPT. O ChatGPT, ele é uma ferramenta extremamente fraca, extremamente limitada, que ele é mais um show-off para, tipo assim, para atingir a massa e resolver um problema muito simples. Mas a IA não é isso. Existem diversas ferramentas que te possibilitam fazer o uso mais aprofundado da inteligência artificial, do GPT, né? O GPT e o ChatGPT são coisas diferentes. O ChatGPT é a ferramenta, o GPT é o modelo de linguagem da IA, são coisas diferentes. Então, se você tá achando que as coisas resolvem no ChatGPT, não é, mano. Não é aquilo ali. Aquilo ali é uma plataforma para completos iniciantes. Você não vai conseguir resolver nada ali, porque o ChatGPT tem muitas limitações. Essas limitações, elas são tiradas, né, em outras ferramentas. Existem outras ferramentas que acabam com essa limitação. Por exemplo, o ChatGPT, ele tem um problema muito grande de contexto. Ele se perde no contexto. Os modelos mais novos, o O1, até o O, ele já tem uma janela de contexto maior, mas ainda assim é muito fraco. Por exemplo, se eu começar a escrever um texto aqui no ChatGPT, eu quero escrever um artigo no ChatGPT. Aí esse meu artigo, ele vai ter, sei lá, 4.000 palavras, eu vou querer escrever um artigo completo. E aí eu começo, boa, ChatGPT, eu vou pegar meu prompt lá e tal, vou botar e pum. Quando eu coloco o prompt, ele tem uma capacidade de armazenamento das informações. Então ele vai começar bem, seguindo a risca o que eu estou pedindo para ele. Quando chegar na metade e você quiser uma informação passada que já foi dita, por exemplo, vou escrever um texto, escrevi a introdução, escrevi todos os itens. Quando eu chego na metade do texto, ele já não lembra da introdução, porque muitos dados para ele, a janela de contexto dele não permite que eu faça isso. O GPT, o O1, o Canvas, esse novo, ele tem
um potencial muito maior, absolutamente maior do que o que existia, mas ainda assim é pouco. E aí você começa a gerar um conteúdo muito ruim, você começa a ter respostas muito ruins. E isso serve para diversas tarefas. Várias tarefas que você vai fazer, vai acontecer isso, porque o limite, a janela de contexto vai estourar. Essa é uma limitação do ChatGPT. O ChatGPT, ele não tem ferramentas que possa acabar com isso, que possa eliminar essa limitação. Profissionais não usam dessa maneira. Profissionais usam ferramentas externas para poder fazer o armazenamento da memória. E aí, quando você precisa de fazer algum trabalho desse, ele não busca dentro do ChatGPT, ele não busca dentro lá da OpenAI, ele busca em um local externo. E aí você consegue trabalhar com muito mais assertividade, como eu fiz no meu canal do YouTube, por exemplo. Se eu pegar todos os dados, jogar para o ChatGPT e começar a conversar com ele sobre esses dados, ele vai começar a me dar umas respostas erradas. Aí por isso que eu criei essa ferramenta, que ela vai pegar todo o conteúdo do YouTube e vai jogar dentro de uma base de dados. Ela joga dentro de uma ferramenta que armazena esses dados. E aí, quando a inteligência artificial vai trabalhar, ela trabalha direto nessa base de dados. Então ela sempre vai buscar as informações ali. Então ela sempre vai me dar uma resposta baseado no que eu estou precisando. E aí ele não usa a parte do contexto, coisa que o ChatGPT não te possibilita fazer, entendeu? Então assim, a mulher é uma senhora, entendeu? A mulher é uma senhora e eu acredito que esteja sendo muito difícil para essa geração mais antiga se adaptar a esse universo que está surgindo, né? A internet já é um pouco mais difícil para a galera já, né, de mais idade, já fica um pouco difícil para poder entender como é que funciona a internet de uma maneira geral. E a inteligência artificial é uma coisa muito avançada tecnologicamente. Em 2009, eu dei aula em basicamente todos os cursos, né, do Brasil, assim, as grandes franquias de curso profissionalizante. Eu dei aula muito tempo na SOS Computadores, né, que depois virou SOS Educação e tal, mas a SOS Computadores. E em 2009 eu dei a primeira turma de BI. Era uma parada que criaram lá, que era uma turma especial para boa idade. Tipo, era só aposentado, 50 a mais, 60 a mais. Dava aula de informática pra essa galera. Pô, e era massa, mano. Eu me amarrava, entendeu? Eu me amarrava em dar aula, assim, pra galera mais antiga. Entendeu? Era muito top, mano. Porra, o chinesinho que passou me olhando. Qual foi, Kung Fu? Porra, nós é faixa preta, irmão, vai. Então, eu dava aula pra essa galera, entendeu? E a galera tinha muita dificuldade com como que a informação na internet ela gira, entendeu? Como que você acessa um site, entendeu? Era isso que eu ensinava, tipo, tá, tu acessa um site, mas como? Onde é que esse site tá? Como é que você tá vendo essa tela aqui? Onde isso está armazenado? Como é que a informação corre, entendeu? Isso era uma coisa bem complexa para eles conseguirem entender. Eu lembro que era um trabalho bem, assim, de formiguinha para conseguir entender, porque era tudo muito novo. E agora com a inteligência artificial a gente está passando por um processo parecido com esse, só que com muito mais recursos, entendeu? Hoje a gente falar de banco de dados, de API, isso é uma coisa, cara, que é básica. Não tem como uma pessoa não entender sobre isso hoje, nesse mundo, no mundo da internet, no mundo digital, no mundo da tecnologia. Então é isso, mano. Só desejo tudo de bom à minha mais nova hater. Espero que Deus ilumine o seu caminho, que te traga tudo de bom. De verdade, mano. E sei lá, mano, eu não julgo, entendeu? Eu não posso julgar. A gente tá falando de uma coisa que é extremamente tecnológica, uma coisa que realmente poucas pessoas vão conseguir entender. E eu tenho ciência de que a maioria não vai fazer a mínima ideia, vai morrer sem fazer a mínima ideia do que se trata, entendeu? Mas a gente tá passando por uma revolução que com certeza isso daqui a uns anos serão estudados pelos nossos netos e bisnetos na escola, da mesma forma que teve a Revolução Industrial, que mudou o mundo, da forma que teve a revolução da internet, digamos assim, na década de 90, que também mudou o mundo. A gente está passando por uma outra revolução que vai mudar o mundo mais uma vez. A gente está presenciando a chegada dos robôs humanoides, coisa que até então nunca aconteceu.
mas a gente já está com uma previsão aí de que em 2030 tenha uma quantidade absurda. O Elon Musk fez essa previsão. A gente tem a tecnologia inserida em diversos setores que não tinha antes, substituindo o trabalho humano, né? A gente vê aí, cara, várias empresas que tem portaria já, tipo, que é automático. A gente tem diversos serviços que são automáticos. A gente, fora da internet, tá, gente? Tipo assim, a gente vê o setor agro, tem drone automático que rega, que cuida da terra, que planta, que colhe, motoristas, né? Carros autônomos, ônibus autônomos. Olha quanta coisa. Muitas tecnologias disruptivas, né? Estão construindo aí, tem uma empresa americana, cara, que tá fazendo uma startup, tá fazendo um avião, cara. Que tipo, ele vai fazer São Paulo. Ele vai fazer São Paulo, não, ele vai fazer Nova York e Londres em 20 minutos. Pesado, né? Praticamente teletransporte, mano. Então a gente tá vivendo num mundo, cara, onde a tecnologia ela tá crescendo de forma absurda, né? Eu acho que vão até ter que criar um outro termo para poder definir isso, porque o termo utilizado é exponencial, que é quando você vai, né, duplicando, você vai crescimento exponencial. Mas eu acho que a gente vai ter que criar um outro termo, porque o crescimento ele tá muito acelerado. E isso vai trazer, já está trazendo, né, mudança no mundo, gente. Vai ter, da mesma forma que a Revolução Industrial acabou com um monte de emprego, você vai acabar com um monte de emprego, mano. Tem um monte de funções que vão deixar de existir pela falta de uso da tecnologia, né? Bruno, isso vai afetar todo mundo? Da mesma maneira que teve gente que foi contra a eletricidade, que teve gente que foi contra a Revolução Industrial, o uso de máquinas, que teve gente que foi contra a internet, que teve gente que foi contra o leite em pó, né? Quando saiu, muita gente era contra o leite em pó, né? O leite tem que ser da vaca. Vai ter gente que vai ser contra a inteligência artificial, que vai ser contra a tecnologia. Eu só não queria ser essas pessoas, entendeu? Porque vai ter uma vida muito difícil, né? Vai ter uma vida muito difícil. Imagina o cara simplesmente ignorar isso. Não, inteligência artificial é só um detalhe. Não é, irmão. Inteligência artificial é a grande coisa, ponto. É a grande coisa para você sobreviver no mundo atual. Você pode fazer muitas coisas com inteligência artificial. Muitas coisas. No dia a dia, eu não estou falando só de trabalho, não. Eu uso isso minha vida praticamente toda. Tudo que eu vou fazer, eu faço com inteligência artificial. É um caminho sem volta, mano. Não, galera, não vamos fazer confusão, não, mano. Presta atenção. GPT, ele é uma coisa. A OpenAI é a empresa criadora do GPT, que é um modelo de inteligência artificial, GPT. Como se fosse a tecnologia do motor. Supercomputadores conseguiram construir isso, beleza? A OpenAI. E deu o nome de GPT para esse sistema. E aí, a OpenAI, ela também, por um acaso, ela criou uma aplicação que se chama ChatGPT. Então, basicamente, ela te deu a possibilidade de você interagir com a inteligência artificial através de um chat. Isso é uma das funcionalidades. Uma das. Não é só isso. Isso é uma das funcionalidades. O GPT, o que é inteligência artificial, é como se fosse um supercomputador. Como não é um supercomputador? E você consegue ter acesso a esse supercomputador. E aí você consegue fazer um monte de coisas com esse supercomputador. O ChatGPT é apenas uma aplicação que te permite conversar com esse supercomputador. Tá entendendo? Ele não é. O ChatGPT é uma aplicação, não é inteligência artificial. É como se o GPT fosse um sistema de, sei lá, de motor, sabe? Que ele pode fazer, tá aí, um motor. A Volkswagen ela faz vários motores, né? Ela pode fazer um motor que vai colocar num Volkswagen Up, mas ela pode fazer também um motor que vai colocar no Jetta, tá ligado? É a mesma empresa fazendo o motor. Então o ChatGPT é como se fosse um app, é tipo o mínimo do básico, ele é limitado. E aí, falando sobre isso, existem outras empresas que também desenvolveram supercomputadores, além da OpenAI, que é a criadora do GPT e também do ChatGPT, que é uma aplicação, entendeu? Tem a Anthropic, tem o Google também criou, né? Tem várias. E dessas várias inteligências artificiais,
elas têm capacidades diferentes, potências diferentes, mas elas têm especializações diferentes. Então existem inteligências artificiais que elas são muito boas para programar, outras são muito boas para trabalhar com imagem, outras são muito boas para poder fazer cálculos matemáticos. Então tem várias inteligências artificiais que são supercomputadores que são extremamente treinados para determinados tipos de tarefa. O modelo GPT da OpenAI, que é um modelo mais conhecido, né? Ele é um modelo muito bom, ele é muito generalista, ele é bom em várias coisas, ele é bom em praticamente tudo, né? Mas ele não é especialista. Tem outros modelos que são melhores em determinadas situações. Por exemplo, se a gente for comparar o Claude, que inclusive atualizou agora, que é de uma empresa que chama Anthropic, ele é muito bom para programar. Então, em todos os testes de programação, de código, etc., essa inteligência artificial, ela é muito superior ao GPT, entendeu? Mas aí, para questão de contexto, aí o GPT é melhor, enfim, tem um monte de inteligência artificial e se vocês quiserem, acho que eu vou fazer uma aula um dia disso, entendeu? Para explicar como é que funciona, quais são as inteligências artificiais e as tecnologias que existem. You have to learn about AI and especially for automation, how to do workflows with AI, because I do SEO for 17 years and this year was the best year ever in my whole career, because now we can produce way more because we have AI to help us. We require like 6 positions in the company because we don't need nothing more, we can make everything with AI, so that's the big thing. So that's what I'm doing. It's going very well. For the next year, I think I can be the next the big thing. Temos que deixar uma coisa bem clara, hein, galera? Eu tô falando aqui mal do ChatGPT, dizendo que é uma merda, em comparação ao que a inteligência artificial pode fazer. Mas eu uso o ChatGPT para fazer coisas que são simples, entendeu? Coisas simples, às vezes um tutorial de alguma coisa, querendo resolver algum problema, isso beleza, dá para tu usar, para tirar dúvidas, para tu fazer pesquisas de estudo, tá ligado? Para poder te auxiliar no trabalho, entendeu? Eu uso muito. Tô fazendo alguma coisa, às vezes eu pergunto a ele para saber se tem alguma ideia, coisas simples. Um brainstorming, né? Que é meio que para ter mais ideias. Então, para isso, sim, eu uso, mas isso não é, 1% do que a inteligência artificial faz. Então, quando a gente fala em inteligência artificial, não estou falando disso. Estou falando do que verdadeiramente a inteligência artificial pode proporcionar, entendeu?